Graça e paz, boa noite. Vamos primeiro na leitura aqui de alguns versículos do Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 14. Os versículos 13 e 14 dizem: Assim que Jesus ouviu essas coisas, retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, entretanto, ao saberem disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus deixou o barco, viu numerosa multidão, sentiu-se movido de grande compaixão pelo povo e curou os seus doentes. O 15 diz que, ao final do dia, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este é um lugar deserto, e já está entardecendo. Manda embora, pois, as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes respondeu: O povo não precisa ir embora. Dai-lhe vós mesmos algo de comer. Ao que lhes replicaram: Tudo o que temos aqui são 5 pequenos pães e 2 peixes. Mas Jesus lhes respondeu: Tragam-nos aqui a mim. E mandou que as multidões se assentassem sobre o gramado. Tomou então 5 pães e os 2 peixes, e olhando para os céus, abençoou. Em seguida, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes serviram as multidões. Todos comeram até ficar satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestas cheias de pedaços que sobraram. Os que se alimentaram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Nós temos, graças a Deus pela sua palavra, nós temos falado um pouco sobre oração e nós estamos seguindo, a princípio, um modelo, uma metodologia aqui, como muitos manuais, como muito material de estudo apresenta, né? Apresenta toda uma temática, as circunstâncias, o modo de orar, a postura, a palavra, os tipos de oração, intercessão. Nós já dissemos que o livro de Salmos, ele apresenta uma riqueza de modelos. Eu não digo aqui de modelos para você orar, eu digo de circunstâncias e situações que afligem e que atingem a alma humana. Do desespero, da aflição, da angústia, até a alegria, né? a exultação pelas bênçãos, pelo mover de Deus. Então, o livro de Salmos, ele apresenta com naturalidade, né, o indivíduo, o homem, clamando a Deus, respondendo a Deus, né, buscando de Deus o conforto e a edificação. Desse modo, então, o livro de Salmos, ele expõe a alma, né, do adorador, ele expõe a todo o sentimento, toda a emoção, toda a devoção e também todo o vocabulário que a mente daquele que tem sua vida voltada para Deus é capaz de apresentar. Então, lendo, estudando, orando, meditando no livro de Salmos, por que não dizer através de toda a Bíblia, mas no livro de Salmos especificamente, você compreenderá que não há nenhum motivo para que você oculte de Deus a sua oração. Tanto que falamos aqui da oração no momento da aflição, né? A oração no momento terrível, no momento da desespero, a oração no dia mau. A oração no dia mau. Estamos certos de que o Senhor Deus não só ouve, como envia socorro, mesmo no dia mau, no dia terrível. Não importa qual seja a circunstância ou a situação que está ocorrendo nas nossas vidas, nós não devemos deixar de nos apresentar e apresentar a nossa vida diante de Deus. Há uma outra situação, uma outra circunstância, né, que é a necessidade também da oração no dia do sucesso, no dia do êxito, no dia em que tudo deu certo, no dia em que as coisas ocorreram maravilhosamente bem, né, naquele dia em que a oração foi respondida, naquele dia em que a oração, né, encontrou o resultado para as nossas vidas. Jesus Cristo, ele é o nosso modelo, ele é o nosso padrão, ele é o nosso Senhor. E a vida de Cristo, como vida de oração, ela é significativa. Né? Ela é significativa. Então, nós temos aqui, né? Jesus orava
Porque a oração era uma prioridade e uma prática na vida dele. Ele orava porque sabia que o Pai o ouvia. Ele orava só. Ele orava só. Né? Ele era específico, ele era persistente. Né? Ele orava no início, durante e no fim do seu ministério. Né? Ao término, ele orou depois de ter ministrado o dia todo. Então, a Bíblia apresenta inúmeras situações em que a oração ganha evidência na vida de Jesus Cristo. Eu ouvi há muito tempo atrás de um pastor ainda no seminário, né, que ele orientava os jovens a tomarem cuidado com o dia seguinte, né? Que dia seguinte é esse? É exatamente esse, é o dia após o sucesso, o dia após o êxito. O jovem, ele se prepara, ele ora, ele jejua, ele estuda, ele se concentra, ele medita e ele se apresenta e ele começa a ver os resultados. Qual o perigo na vida dessa pessoa? É o pós-resultado, né? O dia da folga, né? O dia mais perigoso na vida dos ministros, né? É o dia da folga, é a segunda-feira, é o dia do descanso, é o dia do relaxamento, é o dia de repousar e descansar. Há aqueles que sempre vão dizer que Satanás usa esses momentos e essas ocasiões para atacar, para perturbar, para tentar corromper a mente e a vida das pessoas. Na vida de muitas pessoas, de muitos jovens principalmente, o dia seguinte ou pós momento de vigília ou de oração, ele vai para os maus hábitos, né? É, ele sai supostamente da presença de Deus, como ele imagina estar, né? Somente na euforia em que se vive muitos movimentos hoje, e daquele momento ele descamba para a vida comum e às vezes para o pecado. A culpa é do diabo? A culpa é do diabo, mas há explicações também para esse fenômeno, né? Há uma explicação bem simples. Por quê? Porque nós falamos de meditação, de oração, de concentração e de memória. Porque quando você se dedica a um alvo específico, seja ele a sua concentração para a oração, para o estudo da Bíblia, para a meditação ou para a execução do seu trabalho, você concentra toda a sua energia, toda a sua capacidade mental para aquilo, né? Ou quase toda, ou boa parte dela. E isso você consegue fazer por algum instante um afastamento, né, dos seus pensamentos, do tumulto do dia a dia. Alguns até sugerem para as pessoas, né, esqueça o seu dia, esqueça os seus problemas. É como se a pessoa estivesse promovendo um ritual de limpeza mental para, com isso, se apresentar de modo mais adequado diante de Deus. Tá. Só que os seus pensamentos, eles não desaparecem. As suas ideias, as suas emoções, os seus sentimentos, eles continuam sendo seu. Então, há uma parte dos cristãos que tem uma disciplina cristã que não contempla a totalidade da pessoa cristã. É aquela pessoa que cria espaço na sua mente, no seu coração, na sua alma, no seu dia, né? Orou 2 horas antes de pregar, né? Jejuou num dia da semana. Olha, foi o rapaz se apresentou, a moça se apresentou, né, à frente do grupo ou da igreja, uma pregação maravilhosa, mas o dia seguinte, qual é o problema? O problema é que a pessoa está criando um espaço para e não lidou adequadamente com quem ela é e com tudo que ela tem na vida dela. Não permitiu tratar das suas emoções, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. Que pensamentos? A gama de informações, imagens, mensagens, amizades, comportamentos conflitantes com a palavra de Deus que existe na vida de toda e qualquer pessoa. Pensamentos esse que povoam a mente de muitos e não foram devidamente dominados, domados, controlados, né? Completamente substituídos pela palavra de Deus e pelo poder de Deus. Então, o dia seguinte ou o momento seguinte, na vida de muitas pessoas, é aquela ocasião em que tudo retorna à sua mente, inclusive as coisas ruins.
ou as coisas péssimas, e de uma maneira muito intensa. Isso leva muitas pessoas a uma vida de fracassos constantes, de altos e baixos. Por isso que se fala do desenvolvimento de uma personalidade, de uma espiritualidade que envolva a formação de um caráter, porque há inimigos na própria estrutura psicológica e emocional decorrentes da vida humana que precisam ser enfrentados e devidamente trabalhados e tratados. Isso só é possível a partir do momento que você começa a aceitar as disciplinas bíblicas de renovação dos seus pensamentos, da sua mente, né? A criação de imagens que correspondam aos ensinamentos da palavra de Deus, aprender a controlar e a dominar os seus pensamentos para sempre que necessário eles estarem devidamente voltados para Deus. Buscar a Deus se torna uma prática segura quando isso se torna algo constante e regular na vida de todos. Na vida de todos. Há questões externas? Há questões externas. O ambiente social, o ambiente familiar, os inimigos, tudo isso. Mas há questões internas que precisam ser trabalhadas. E são essas questões internas as que levam muitos a uma vida de derrocada, aparente sucesso e derrocada, né? Não é agradável, não é correto. O cristão parece o ex-dependente, né? O dependente que passa por uma reabilitação, fica bem por um período, depois descamba, aí faz outra reabilitação e descamba. Não é essa a vida cristã normal, não é essa é a vida normal para ninguém, para qualquer um, porque é uma vida desequilibrada, é uma vida desequilibrada. Então, para aprendermos a ter uma vida de constância, né, uma perseverança, perseverar no amor, na fé, na prática da palavra de Deus, a oração é parte importante e significativa. Então, para aquele que está começando, como alguns que estão sempre começando, nada de exageros. Nada de exagero. Não adianta você se dedicar a passar uma noite acordado numa vigília, e isso será o único momento do mês, porque o resto do mês não conseguirá fazer nada, atribulado, perturbado, confuso, irritado, mal-humorado. Por quê? Porque você não tem a disciplina mental necessária para ter uma vida regular e constante, para que em algum determinado momento você passe um tempo maior, sem que esse tempo maior se resulte depois num fiasco completo. Então, todo mundo que orienta as pessoas a orarem é começar aos poucos, 15 minutos. Você pode fazer 15 minutos, procurar aí um período, ter essa regularidade. Depois disso, meia hora, né? Uma meia hora para oração, aprender a controlar seu corpo também. Aí você vai, dentro das suas possibilidades, né, adotar as posturas que você julgar mais convenientes à sua vida devocional, se você vai orar sentado, de joelho, em pé, prostrado, completamente deitado. Eu não vou entrar nesse mérito, eu não vou entrar nessa questão de aparências, de costumes religiosos ou de práticas externas. Não é essa a nossa ideia. Então, aprendendo a ter uma regularidade mínima, de tempos em tempos, com uma certa regularidade, cada 15 dias, uma vez por mês, a pessoa acostumou-se a orar meia hora por dia, todo dia. Então, uma vez por mês, você pode ter, um dia da semana, vou orar uma hora e meia, né? 2 horas. E retorna à normalidade, aquele padrão, sem criar um abismo, um distanciamento entre a realidade do que você vive e o que você planeja, o que você deseja. Com o tempo, esses momentos vão se ampliando. A partir do momento em que você adquire a prática, a experiência e os benefícios da devoção constante ao Senhor, você encontrará mais tempo e a oração passará a fazer parte da sua vida, até que você possa orar. Se o seu objetivo, o seu alvo é orar 2 horas por dia, todos os dias, também não vou entrar nessa questão do tempo, porque o objetivo da oração é ensinar o cristão a sempre orar.
ao iniciar o dia, ao fim do dia, ao meio do dia, nas ocasiões que aparecem durante o dia. Isso daí a pessoa vai aprendendo a ter na oração uma das ferramentas de manutenção, de perseverança na comunhão com o Espírito de Deus. A oração em palavras, a oração silenciosa, a oração, a leitura com oração, isso tudo a pessoa vai aprendendo. Mas aqui nós temos Jesus. Jesus buscou a solidão em vários momentos. Eu falo, você deve evitar sempre estar sozinho, mas para orar, a pessoa que se dedica a orar, ela não está sozinha. Quem está orando está buscando, está mantendo a comunhão com o Espírito Santo, a comunhão com Deus. Porque o próprio Espírito deu início a essa comunhão. Então você está retribuindo a essa presença, a essa disposição para estar junto, porque você reconhece nele a razão do seu viver e a força da sua vida, e o propósito da sua vida, da sua existência em comunhão com ele. Então, não tem como. Há outros momentos em que você precisa estar com outras pessoas, em grupos, para outras práticas de oração, mas a solidão, no caso, a solitude, que se prefere dizer hoje, né, a solitude, porque aqui não é um isolamento, é uma necessidade estar a sós com Deus, é uma necessidade que todos têm, e essa privacidade hoje, ela é um tanto quanto difícil, que as pessoas, até mesmo as pessoas que buscam o isolamento, nem sempre conseguem estar sozinhas, né? Tem sempre alguém as vigiando, mas isso cada um vai reconhecendo e vai colocando em prática na sua própria vida. O exemplo de Jesus aqui, primeiro ele se afasta de uma região ao saber que João Batista havia sido assassinado. João Batista foi decapitado, né? João Batista foi assassinado por um dos Herodes, né? O Herodes Antipas, né? Um dos filhos, o tetrarca. A região era dividida em quatro, a Judéia era dividida em quatro, cada região tinha um nome, e esse governava uma região. Era outro rei fantoche, né? Porque tudo pertencia a Roma, mas esse homem havia matado, assassinado João Batista, a quem o povo reconhecia como profeta, se bem que as autoridades não reconheciam, mas o povo reconhecia como profeta. Então Jesus se afasta daquela região. Jesus pega o barco, atravessa o chamado mar aqui, é o lago de Genezaré, é um lago. Os povos daquela região, naquela época, costumavam chamar de mar toda uma quantidade maior de água. Então, um grande lago, para eles, era como que um mar. Né? Mas é um lago, é água doce. Né? Não é aqui água salgada. É o chamado Mar da Galileia, que é também o lago de Genezaré. E Jesus se afasta daquela região, se afasta daquele tumulto, para se afastar do povo, para evitar qualquer ideia de a revolução vai começar agora. Mataram João Batista, então esse Jesus aí, que é o Cristo, que é o profeta, ele vai dar início ao reino. Jesus se afasta da ideia revolucionária, se afasta da perseguição, evita um confronto desnecessário, porque não era o momento, e Jesus vai para outra região para orar, para refletir. E o povo, sabendo disso, vai a pé atrás de Jesus. Jesus se compadece ao ver a multidão e cura o povo, cura os seus doentes, cura os seus enfermos. Ao final do dia, eles chamam de deserto, regiões não habitadas ou pouco habitadas, que não são as rotas comuns de comércio, de trânsito, regiões pouco povoadas. Os discípulos falam: mestre, precisamos mandar o povo embora, porque aqui não tem onde conseguir comida, está anoitecendo. E Jesus pressiona os seus discípulos: não precisa mandar o povo embora, vocês mesmos devem alimentar o povo. Aí vem não, mas nós não temos nada, não temos dinheiro, não temos comida, né? O que vocês têm?
Temos aqui alguns pães, 5 pães e 2 peixes. É o que tem aqui para todo mundo. Jesus fala, é o suficiente. É o suficiente. E aqui é realizado um milagre, né? O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, que alimenta aqui uma multidão. Pelo que o texto apresenta aqui, foram 5.000 homens, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, entre a multidão que seguia Jesus para onde ele ia, esse povo desesperado, aflito, faminto, necessitado, carente em todos os aspectos, e Jesus sempre abençoava, curando os seus doentes. E esse povo é milagrosamente alimentado. Sobra até comida, né? 12 cestos, né? Que as pessoas levam com elas. E Jesus dispensa os seus discípulos para, de novo, pegar o barco e atravessar o lago para outra região. E os discípulos enfrentam a sua tempestade durante a navegação. Mas Jesus permanece só e orando. Jesus permanece só e orando, confiando em Deus, confiando no Pai. Isso nem sempre acontece. Nem sempre acontece. Porque o nosso hábito, o nosso costume, após vamos organizar o evento. Então tem o pessoal que está colaborando na preparação, tem o pessoal que está jejuando, tem o pessoal que está orando, né? Tem aqueles que vão dar início aos trabalhos, tem os convidados que vão pregar, ocorre o evento, as bênçãos acontecem, o resultado acontece, e via de regra, o que ocorre depois, de forma quase que unânime, é uma confraternização, é uma celebração. Né? Eu estou recebendo a visita aqui da Ana Luísa, né? Meu pequeno anjo da guarda que me auxilia, que me ajuda em algumas ocasiões. Então eu falava, o que de fato acontece na vida da maioria das pessoas é o que? É o normal, é o natural, é o celebrar, é o comemorar. Mas Jesus apresenta a obra de Deus como um ato contínuo, como um ato permanente. Jesus apresenta a disposição para a oração como um estado permanente de vigilância para que as nossas vidas, não importando o dia, ou o momento, a hora ou a circunstância, estejam em sintonia com a vontade de Deus, com o propósito de Deus. As tragédias lançam muitos na busca da comunhão com Deus, ou pelo menos na busca de uma resposta de Deus. Eu não desprezo isso. Nós estávamos falando aqui da oração, que Elias era um homem frágil, como qualquer homem, como qualquer um de nós. E milagres extraordinários aconteceram no ministério de Elias, porque ele orava. Ele orava. A ênfase é essa. A ênfase não está na peculiaridade ou no caráter da oração, ou que ele colocava. A ênfase está no caráter daquele que reconhece a necessidade de não buscar, de permanecer. Essa ideia de vamos buscar, chega de tanto buscar. Como se não soubesse. O Espírito Santo já foi dado, então a pessoa está buscando o quê? Está buscando o quê? Jesus apresenta a oração de forma diferente. Mataram João Batista. Ele se afasta para orar. A multidão, faminta e desesperada, se aproxima. Ele cura os enfermos, ele cura os doentes e alimenta os famintos. A multidão está eufórica. Os discípulos também, todos estão eufóricos, todos estão maravilhados. Vão para as suas casas continuar as suas vidas. Os discípulos atravessem o lago. Vão remar um pouco. Jesus foi para onde? Orar. Manter-se em comunhão com o Pai. Manter-se em comunhão com Deus. Manter-se na sintonia do propósito de Deus.
A dificuldade do cristão não é descobrir através da palavra, através do mover do Espírito, qual é o propósito de Deus para a igreja, o propósito de Deus para a vida dele. A dificuldade da vida cristã é manter-se em sintonia com o propósito de Deus. E a oração é o mecanismo. A oração é a ferramenta. A oração é a demonstração de um caráter comprometido com o propósito e com a vontade do Pai. O entusiasmo, a euforia por conta do resultado é o que eu falei, é o que leva muitos também a uma derrocada. Veja que através do texto aqui da palavra de Deus, o entusiasmo, a empolgação, a euforia, não acrescentam absolutamente nada, não acrescentam absolutamente nada ao caráter do cristão. Ao caráter do cristão. Por quê? Todas as coisas que acontecem ou deixam de acontecer na nossa vida, nós acreditamos que são segundo a vontade de Deus. E quando os resultados vêm, existe aquela tendência de furtar, de subtrair, de tomar para si a glória única e exclusiva de Deus. Os discípulos aqui estão remando para atravessar e forma-se uma grande tempestade. E forma-se uma grande tempestade. É uma metáfora também. Ocorreu uma tempestade, e é comum essas tempestades aí, os irmãos em que gostam de pescar, né? E daqueles que às vezes ficam um pouco mais na água, sabem que de vez em quando o tempo muda, vem a ventania, a chuva, e quem não está atento mal percebe e enfrenta dificuldades. Esses homens que estavam no barco eram pescadores profissionais na sua maioria. Eram homens acostumados com as águas, eram homens acostumados com as mudanças de tempo, de vento e do clima que ocorre naquela região. Mas eu falo, dentro deles, na mente deles, será que também não havia se formado uma certa tempestade? Alguns pensamentos não estavam nublando as convicções da realidade, porque Jesus Cristo nunca ocultou dos seus discípulos e dos seus apóstolos depois, qual era o propósito do seu ministério. Ele ia esclarecendo e a cada vez esclarecendo mais, só que ele permanecia sempre esclarecendo, sempre chamando a atenção dos seus discípulos, que o propósito dele, na sua vinda, o levaria para Jerusalém, onde a palavra de Deus ensinava que o Filho de Deus seria morto. Mas homens que eram, religiosos que eram, amavam o seu país, amavam o seu povo, aguardavam a vinda do reino. E cada vez mais eles viam em Jesus Cristo, eles reconheciam em Jesus Cristo o Rei prometido, o ungido do Senhor, o Messias de Israel, aquele que restauraria todas as coisas. Será que a visão politizada de pensando numa rebelião, num ataque aos reis que usurpavam o trono, porque não eram da linhagem davídica, o Herodes não era da linhagem de Davi. E o Messias, o rei salvador prometido, imaginado, era da linhagem de Davi, aguardado era da linhagem de Davi. Aquele que teria poder para destruir o Império Romano estava lá. Eles engoliam os Herodes, não é porque os Herodes eram da família real, eles engoliam os Herodes porque junto com a família do Herodes havia o exército romano mantendo eles lá como reis de fachada, governando sobre o povo. Será que após todo esse acontecimento, todo esse evento fantástico, antes curando os doentes, depois alimentando o povo, Jesus cura os doentes, conforta os corações, os oprimidos, alimenta o povo. Será que
É hoje ou será que é amanhã que vamos marchar sobre Jerusalém para tomarmos o poder, para reinarmos com, com o nosso Senhor, Mestre e Cristo? A empolgação, a euforia, o êxito, os bons resultados são tão perigosos para a vida do cristão quanto a doença, quanto o desespero. Porque na enfermidade, na aflição, na angústia, na humilhação, a pessoa é às vezes tentada a renunciar à fé no sentido de não vale a pena suportar tudo que eu estou suportando por nada. Aí ele olha para o lado, né? Esse é o mal do cristão. O cristão esquece de olhar para Cristo e começa a olhar para o lado. Ah, mas o fulano prosperou, o ciclano está milionário, o Beltrano é influente, aquele outro é aplaudido até na feira. Vai comprar batata, parece que marcou o gol da final do campeonato, as pessoas se juntam para aplaudir. Nós temos que olhar para as nossas vidas, para a nossa realidade, para a verdade do Evangelho. E se o outro está indo bem, parabéns para o outro. Que Deus faça o bem que ele julgar conveniente, adequado a quem quer que seja. Ah, mas o outro é ímpio, o outro não teme a Deus, o outro é praticante disso, daquilo ou daquilo outro. Problema do outro. Vai querer você ou quererei eu julgar a Deus que permitiu na vida de uma ou de outra pessoa bênçãos e aparentemente sem dificuldades? Não é problema meu. Meu problema com Deus é viver a minha vida, é enfrentar a minha realidade, a minha verdade, as minhas lutas, as minhas dificuldades e permanecer firme e fiel. Permanecer devoto a Deus, a Cristo. Permanecer em comunhão com o Espírito Santo. Não abrir mão desse que não pretende abrir mão de mim. Esse é o meu propósito. Fala, Marco, mas no sofrimento, tá? No sofrimento as pessoas conseguem, às vezes se agarram. Não é legal sofrer, ninguém gosta de sofrer, não estou desejando sofrer. Eu tenho aversão a sofrimento, a dor, a doença, tudo isso. Mas acontece. Se pudesse escolher, não sofreria. Mas não tem ninguém em nenhum lugar desse mundo aqui que tenha essa habilidade ou esse poder de não sofrer. Até aquele que se corrompe sofre. Não adianta a pessoa fingir, simular, pode ter uma expressão, uma postura, uma conduta, tá, mas eu não acredito. Até aquele que se corrompeu, aquele que se vendeu, ele sofre. Mas eu estou falando aqui no dia do êxito, meu irmão. Estou falando aqui no dia do sucesso. Multidões se convertendo, milagre, as coisas acontecendo, né? O ministério seguindo em frente, os resultados aparecem, as oportunidades aparecem. E o pensamento equivocado também. Mas será que o caminho de Deus não inclui uma filiação política, uma associação? Eu gosto, eu sou apaixonado por política, por isso que sempre me mantive longe. Tenho nada contra a política, já disse isso. Mas será que para atingirmos o resultado proposto e planejado pelo Senhor, a militância política não é o mais rápido caminho? Os resultados não vêm mais rapidamente? Quando você for marchar para Jesus, quando você for para marchar para Jesus, eu acredito que você tem o direito de perguntar para o seu pastor, para o seu organizador, o que está acontecendo nos bastidores? Enquanto nós marchamos para Jesus, enquanto nós celebramos Cristo, tem alguém nos vendendo? Tem alguém se dizendo nosso representante, vendendo voto em nosso nome? Garantindo que nós seremos conduzidos como ovelhas tolas ao aprisco eleitoral?
Ah, Marcos, seria melhor falar da tentação do diabo, de Satanás, mas é materializado na concepção política, ideológica, filosófica de que o Evangelho de Jesus Cristo pode ser comprometido ou entranhado com uma perspectiva ideológica que nada tem a ver com a verdade do Evangelho, que nada tem a ver com a salvação da humanidade. Pode ter uma perspectiva de governo, de modelo administrativo, mas não tem nenhuma chance de conduzir a quem quer que seja para a glória eterna. Aí tem os ismos, né? Os ismos. Não adianta meu irmão evangélico pentecostal, meu irmão evangélico pentecostal reformado, meu irmão reformado, meu irmão católico, meu irmão protestante, meu irmão ortodoxo, meu irmão em Cristo. Não adianta. Você terá a satânica ilusão de que um grupo ou um agrupamento específico de pessoas que estão confessando o nome de Jesus Cristo detém em si a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Nós falamos das cisões, das rupturas, que eu considero ótima, que eu considero boa. Porque a igreja, quando assume o poder, ela se rende a Satanás. Tem sido isso na história. Nesses 2000 anos, toda vez que a igreja, que se chama pelo nome de Jesus Cristo, se permite envolver com a política, integrando o Estado, agindo através do Estado, permitindo que o Estado atue através dela, ela se corrompe, ela se corrompeu, ela se torna amante de Satanás. Essa é a verdade. Aquela noiva serelepe, aquela noiva assanhada. Ah, o casamento vai demorar, não estou aqui, vai esse mesmo. E não adianta tentar falar que isso está condicionado à Idade Média e ao catolicismo romano. Tem que ser muito presunçoso, tem que ser muito cínico, tem que ser muito mentiroso para culpar o catolicismo romano da Idade Média pelos males do cristianismo. Tem que ter uma mente muito tosca, muito cínica, muito arrogante. Porque os protestantes sofreram porque estabeleceu-se uma forma de fé, uma religião, uma manifestação religiosa que contrariava os interesses de Roma da época e houve um conflito, as guerras religiosas. Tá, mas se você pegar os livros, você vai ver lá que a religião, a fé em Cristo era o de menos. O que estava em jogo ali era o domínio político econômico da Europa. É só isso. Mascarado de fé. Porque a igreja lutava para sobreviver. Porque a igreja lutava para permanecer igreja. O conflito, eu entendo que foi ótimo, a cisão. A violência, a guerra, não. Mas a ruptura é ótima. Porque os dois lados são obrigados a pensar e a refletir. O que estamos fazendo, o que estamos vivendo. E de lá para cá, todos os movimentos que surgem. O propósito é pensar. O propósito é refletir. Precisa isso? Não. Mas aconteceu. Como vamos fazer, como vamos viver. Então o sujeito pode estar muito tranquilo lá na sua fé ortodoxa, lá no Oriente, na Rússia, na igreja russa. Tem uma igreja na Rússia, tem cristianismo na Rússia. Também é outra arrogância e presunção, a pessoa falar do Estado, da forma de governo, como se o Estado representasse diretamente o sentimento da população. Há um cristianismo na Rússia, um cristianismo ortodoxo, como há em toda aquela parte da Europa, do chamado leste europeu, há um cristianismo, há um remanescente de cristianismo lá, que sobreviveu terrivelmente ao sofrimento, à perseguição estatal, há cristianismo até na China. Há cristãos na China. Ah, mas é um país como...
Tá, o governo, a estrutura de governo, aqueles que governam podem até se entender comunista, mas o povo só sobrevive igual aqui. O Brasil, muito tempo, foi tido como católico. Ah, o Brasil, o maior país católico. Tá, mas o povão tá só sobrevivendo. As autoridades estão discutindo o aborto, estão discutindo métodos anticoncepcionais, estão discutindo a formação da família, estão discutindo o que é verdade, o que não é verdade, mas o povão tem que sobreviver, o povão tem que comer. O povo não tem tempo para esperar que as discussões cheguem a alguma conclusão, porque se tem uma coisa que a autoridade eclesiástica ama é se reunir para discutir e nunca chegar a uma conclusão objetiva. Se deixar e se reúnem a semana toda, todo dia. Chazinho, cafezinho, bolacha, churrasco, pizza, e não decide nada que diga respeito às necessidades do povo. Diferentemente de como agia aquele a quem nós confessamos como Senhor. Primeira palavra dos apóstolos, mas nós não vamos mandar o povo embora porque nós não temos. Falando, não. Como mandar embora? Como falar para dizer para uma multidão de desesperados, de famintos, que Cristo apresenta como ovelhas que não têm pastor, se vira? Cada um com o seu problema, corre atrás dos seus, que eu cuido dos meus? E que é isso? Jesus Cristo não. Mestre, vamos mandar esse povo embora porque é muita gente, não tem comida, não tem onde comprar, não tem o que fazer. Tem sim, alimentem o povo. Ah, mas não... alguma coisa você tem. O que vocês têm aí? Alguma coisa você sabe fazer. Algum dom se manifesta na sua vida. Ou será que é só esse? Ah, eu não sei, eu não estava lá. Eu ouvi dizer, mas não dei atenção. O evangelho não é para frouxo. O evangelho não é para covarde. O evangelho não é para aquele que quer uma desculpa. Ah, se Deus enviasse multidões. Tá, para você o quê? Tirar o cobertor? Tirar o dinheiro da última refeição? É isso? Você quer multidões para quê? Ah, não existe ninguém tão pobre que não tenha como doar pelo menos. Ah, para com isso. Você não é de Jesus Cristo. Você é um comerciante, você é um negociante. Porque quando a multidão chegou, Jesus curou os doentes, todos os doentes, curou os doentes. Por isso que eu falo, tem um peso. Tem um peso, quer ser reverendo, quer ser ministro, quer ser apóstolo, quer ser bam, 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 quer ser celebridade. Mas e o peso da responsabilidade de representar o Cristo, de ter a palavra do Deus vivo para confortar, alimentar o faminto? A multidão está com fome. Manda para a ONG? Ah, é a ONG que vai alimentar? Não venham na porta da minha igreja que eu não tenho nada a oferecer. Realmente, fecha isso daí porque você não tem nada para oferecer. Não tem o poder de Deus, não tem a verdade do evangelho, não tem o amor de Cristo e não tem o caráter nem a disposição para buscar essa verdade para a sua vida. É isso que Jesus ensina. O que o sucesso nos traz? O que o dia do êxito traz? A responsabilidade, o compromisso de manter-se fiel. Alimenta essa multidão e espera a próxima. Cura esses doentes e vá atrás dos outros. Sara essas vidas, essas almas e vá atrás de mais.
Agora, se o seu compromisso com o evangelho é outro, você me perdoa, você me desculpa. Eu imploro de joelhos, você me perdoa. Se você, meu irmão, se a senhora, minha irmã, missionário, apóstolo, profeta, levita, agora até os judeus têm que tomar cuidado, daqui a pouco os cristãos vão dizer que são os verdadeiros judeus, né? Vão apagar o judaísmo da história. Se o seu negócio é se dar bem, você me perdoa. Você me perdoa, porque quem está pecando sou eu. Se o seu negócio é esfolar a alma dessas pessoas, você me perdoa. Porque o meu é proclamar o evangelho de Jesus Cristo. E clamar a Deus que não seja em vão, que não seja inútil. Clamar a Deus que as palavras proferidas estejam em consonância, em conformidade e com o caráter de Jesus Cristo, motivados pela comunhão do Espírito Santo, pelo amor à palavra de Deus. É o que Jesus ensina. É o que Jesus ensina. Porque muitos, se tivessem comemorado menos, não estariam na situação em que estão agora, nada tendo para oferecer. Não tem. Não tem mais esperança para oferecer. Não tem esperança. Se estão presos a um movimento fanático, político, ideologizado, é porque perderam a fé e a esperança. Perderam. Abandonaram a Jesus Cristo. Com isso, não estou dizendo que sou contra a política, nunca fui. Eu sou contra a hipocrisia de alguém se apresentar como ministro do Evangelho de Jesus Cristo, mas está segurando no terno, no paletó do magnata político. Há um preço, há um caminho, há um preço a pagar pelo caminho de uma vida comprometida com a fé. Há uma renúncia a ser feita. Há uma renúncia. Não é questão de renunciar às propostas mundanas. Não é uma questão de sobreviver a tempestades externas. É questão de acalmar as tempestades internas. Os raios, relâmpagos, trovões da sua alma, da sua mente, do seu espírito. Essa tempestade que te afoga, mas não é pela chuva intensa, é pelos sentimentos e emoções que brotam e brotam e brotam e brotam. E às vezes você não está querendo dominar e sufocar. Que Deus te abençoe, que Deus Todo-Poderoso te abençoe. Querendo Ele, retornaremos em breve.